Neste último bloco do programa, eu converso com a professora Ileise Fiorelli sobre a formação de docentes e a importância da disciplina de Fundamentos Sociológicos da Educação. Professora, de que forma a disciplina de Fundamentos Sociológicos da Educação contribui para o trabalho coletivo do curso? De diferentes maneiras, né? A primeira é instrumentalizando os alunos com as suas próprias teorias, as teorias desta disciplina, na compreensão dos fenômenos da escola, da infância, das classes sociais, dos processos educativos de modo geral, integrando os temas que também perpassam as outras disciplinas, esses próprios temas que eu já citei: infância, escola, família, processos de educação na história da humanidade, na história do Brasil. Então, esses temas, sendo bem trabalhados pela sociologia da educação, numa perspectiva integrada às outras temáticas, né, às outras disciplinas, e nas atividades de prática de ensino e de estágio, ela contribui, porque o aluno que está fazendo uma disciplina de didática, organização do trabalho docente, ou que está pensando a educação especial, ou que está pensando a educação infantil, ele vai, através dos conceitos sociológicos, melhorando a sua percepção desses fenômenos nas outras perspectivas das outras disciplinas, né? Então, mais do que isso, essa disciplina, e não só essa, né, e o professor que a ministra precisa estar integrado ao projeto da escola. Sem conhecer o projeto da escola e a proposta estadual que está em vigor, ele dificilmente conseguirá contribuir. Ele precisa estar realmente pensando a partir dos princípios da proposta. E aí organizar todo o processo de ensino com essa perspectiva, que o aluno vai percebendo, o aluno, a aluna vão percebendo que há uma lógica e há uma coerência na prática dos professores, na prática de ensino dos professores. Existe aí uma maneira que seja melhor para se estruturar tematicamente essa disciplina? Sim, o ideal é que as temáticas da sua ementa, né, os conteúdos, guardem alguma relação e alguma possibilidade de diálogo com todas as outras. Isso, pelo que tem na proposta, já é possível, né? O que garantiria, digamos assim, que isso ocorresse seria a atividade do coletivo mesmo, as atividades bem planejadas. Então, algumas temáticas como a desigualdade social, pluralidade cultural, a infância no Brasil, a própria escola, né? O que é a escola, o que é a educação, etc., são temáticas que estão na história da educação, que estão na disciplina de filosofia da educação, né? Em várias outras disciplinas dos fundamentos, nós vamos encontrar essas temáticas. Então, através delas, nós podemos dar o olhar sociológico, contribuindo para uma construção do saber que não seja fragmentada. Nesse sentido, como que as ementas deveriam ser estruturadas? Olha, as ementas, do modo como elas estão colocadas na atual proposta, elas já passaram por diversas discussões. Então, por exemplo, a primeira versão da proposta de 2003, onde nós tínhamos 42 escolas implantando esse curso, ela sofreu modificação. A versão de 2006, ela já retrata a ampliação desse envolvimento, pois em 2006 já eram 102 escolas. Então, nós tivemos a entrada de novos agentes, de novos professores, de mais alunos. Com isso, as ementas já estão, de alguma maneira, revelando esse debate. Ainda alguns ajustes, no caso de Fundamentos Sociológicos da Educação, há algumas coisas que estão repetidas, alguns ajustes ainda são possíveis de serem feitos. Faz parte do próprio processo do conhecimento. Do próprio processo, está escrito na proposta, isso aqui está em elaboração coletiva, nós vamos ter os simpósios em setembro. Após isso, é possível ainda acertar mais alguma coisa, mas do jeito que estão as ementas, elas já estão coerentes umas com as outras. E de que forma a sociologia colabora para desnaturalizar aquilo que muitas vezes, ou de certa forma, é considerado natural?
Olha, esse é o desafio da sociologia, né? Eu vou dar 2 exemplos. O exemplo da infância e da criança. A infância e a criança, conforme nós conhecemos hoje, concebemos hoje, não existia na Idade Média. Até a Idade Média, nós não tínhamos ainda a construção da noção de infância. As crianças eram adultos em miniaturas, ficavam junto com os adultos, assistiam relações sexuais, quer dizer, não havia essa consciência de que deveria existir uma fase, né? Adulto, infância, adolescência. Isso o Arrier, na história social da criança, trata dessa construção. Então, o que seria desnaturalizar? Seria perguntar, começar a questionar, será que criança, do jeito que nós entendemos, sempre foi dessa forma que nós compreendemos infância e criança? Será que nas classes sociais diferenciadas não há uma outra maneira? Por exemplo, o que significa ser criança numa família operária, numa família de trabalhadores rurais, numa família burguesa? Então, a partir dessas provocações, as pessoas e os alunos começam a pensar, então isso é desnaturalizar. Não é natural, não foi sempre assim, é uma construção histórica. Escola, como eu dizia um pouquinho adiante, né? Escola também, nós não tínhamos escola, né? Até a Idade Média, as famílias se encarregavam da educação dos filhos, só as famílias. A partir da Revolução Industrial, nós temos as escolas se encarregando de parte dessa educação. E hoje, a escola tem uma dimensão enorme, uma tarefa enorme de educação escolar, muitas vezes os pais transferindo para as escolas. Então, o que significa? Que a escola também ela não é natural, ela foi uma construção. E assim vai. Nós podemos pensar nos valores, nos costumes, o casamento formal de véu e grinalda, quer dizer, existem uma série a instituição família, pai, mãe, filhos, não foi sempre assim e já está completamente mudada hoje. Por quê? Porque não é natural. A monogamia não é natural, a poligamia não é natural. Então, desnaturalizar significa demonstrar para os alunos, no seu dia a dia, com exemplos do seu dia a dia, que essas coisas são construções sociais. E há uma relação aí entre o biológico e também o cultural, o artificial. A questão é a seguinte, como a tendência de todos os indivíduos é achar que a sociedade se assemelha mesmo ao funcionamento, digamos, biológico, né? No sentido de que existem leis naturais, como a lei da gravidade, por exemplo, que sempre existiu e sempre existirão. Na verdade, nas sociedades não é assim. As coisas não sempre foram assim, nem sempre serão. Então, e até o biológico, e aí se a gente pensar em Vygotsky, que eu acho que deu uma grande contribuição nesse sentido, ele é alterado pelo social. Então, por exemplo, o fato de nós, as mulheres podem hoje não menstruar. Quer dizer, a biologia, o biológico, ele pode ser alterado e ele é alterado pelo cultural. Então, a compleição física é alterada. Por diversas questões hoje, nós temos o quê? Mudanças. As meninas hoje que menstruam mais cedo devido à alimentação que mudou bastante, então é comum a gente ver nas escolas, né? 9, 10 anos. Quer dizer, é uma mudança biológica em função das mudanças culturais. Também doenças, uma série de questões que vão se alterando em função da cultura estar sendo mudada. Então, até o biológico não é completamente natural, né? Ele pode ser também, hoje, se você imaginar, o impacto da tecnologia no corpo é muito grande, né? Toda sorte de equipamentos que você pode introduzir no seu corpo, né? Desde uma lente de contato, um transplante de córnea, um silicone no seio, enfim, tem uma série de coisas hoje que a biologia, o biológico é completamente... Se você pegar os pais assistindo o ultrassom dos bebês, é super interessante, porque hoje saem as fotos, né?
E os pais, alguns pais notam até já afeições, olha, tem afeição, parecido com a mamãe, olha, com tá o com papai. cara de bravo, é bravo igual a mãe, quer dizer, o pai. Então, há já uma construção social sobre o fato ainda biológico, né, natural. E de que forma, professora, a disciplina de Fundamentos Sociológicos da Educação colabora para a maturidade dos alunos? Olha, eu acho que o fato de promover essa desnaturalização provoca esses alunos a criarem uma autonomia intelectual. Vai produzindo um exercício diário de raciocinar, de pensar, de questionar e de conseguir construir os seus princípios e os seus valores. Então, ele amadurece porque ele também percebe que muitos dos seus sofrimentos não são culpa do seu pai, da sua mãe ou dele próprio, são coletivos. Então, a dificuldade de conseguir um emprego não se refere porque o pai dele ou a mãe ou ele próprio tem algum problema de cunho de falta de mérito ou de capacidade, né? A sociologia vai ajudando os alunos a amadurecer e perceber que a vida coletiva é difícil e que muitos dos seus dramas são dramas coletivos e, portanto, eles precisam dos grupos, eles precisam se unir às famílias, eles precisam ter uma outra postura. Então, ele vai amadurecendo, ele vai percebendo que a vida é mais complicada do que a gente tende a pensar quando é criança, né? Que é complicada, mas que a gente tem instrumentos para enfrentar, porque coletivamente os homens se colocam problemas só quando eles são capazes de resolver. Marx já dizia, quando os seres humanos formularam um tipo de problema, é porque já tem os instrumentos para resolver. A gente não formula problemas se a gente não tem ainda os instrumentos para resolver. E que avaliação ou uma reflexão que você faz da sua prática educativa de Fundamentos Sociológicos da Educação? Olha, a minha prática começou exatamente no curso de magistério em 91, né, como professora de Sociologia da Educação, e a partir dali é que eu passei a ser uma estudiosa da educação, porque quando passei a trabalhar na universidade, também acabei dando aula no curso de Pedagogia de Sociologia da Educação, e no curso de Ciências Sociais me dedico a isso também, a ensinar educação, metodologia de ensino, enfim. A avaliação que eu faço da minha prática é que ela foi sendo desnaturalizada através dos alunos, porque os alunos é que nos questionam e que nos colocam problemas que a gente nunca pensou. Então, todos os anos eu aprendo muito e continuo estudando, né, porque o que eu estudei nunca é suficiente, em função de desencadear um processo com meus alunos, que é um processo que eu me esforço para seguir um pouco os princípios da pedagogia histórico-crítica. Então, o que acontece? Eu crio situações que eu nunca sei o resultado final. E esses processos me levam a rever minha prática, a rever as teorias, a estudar de novo outras teorias que eu, em algum momento, achei que elas não serviam. Daí, os alunos me questionam a questão da infância, por exemplo, aí eu vou estudar a questão da infância, eu vou estudar a questão da juventude. A avaliação que eu faço é que eu me esforço para construir conhecimentos com meus alunos e rever os meus próprios. Leise, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. O Nós da Educação termina aqui. Você pode também enviar suas questões para o e-mail ced.nosdaeducação@gmail.com. O estudo sociológico nos faz ir além das simples aparências, nos faz compreender aquilo que inicialmente era o óbvio para chegarmos à essência. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa.